Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lan com mais um vídeo aí do Illustrator, só que agora com uma ilustração bacana para vocês. A gente vai fazer essa bola de bilhar, tá? E o taco. Vocês vão ver que é bem simples essa ilustração. Vamos usar aqui a versão em português, tá? Versão 2015. E usaremos vários círculos simples. A bola de bilhar, vocês podem ver que ela pode ser feita de várias formas. A gente pode fazer uma bola com gradiente, com 3D, com malha, com mistura interativa. Quer dizer, você pode ter um mesmo objeto, né, uma mesma ilustração de diversos caminhos. Só que a gente vai usar de uma outra forma, além dessas quatro que a gente viu, tem uma outra opção. Aqui a gente está vendo a visualização só da estrutura, né, só dos contornos. Então a gente vai trabalhar basicamente com círculos, elipses. E depois interagimos essas elipses entre si usando o efeito de desfoque. Vamos começar então a nossa ilustração. Ctrl N para criar uma nova prancheta. E já vou renomeá-la como bola de bilhar. Utilizaremos aí o perfil de impressão, imaginando que a gente vá depois enviar para uma gráfica para fazer um trabalho aí, um cartaz, um convite ou mesmo estampa de camiseta. A gente vai trabalhar aqui com tamanho formato A4, uma prancheta apenas, e utilizar a unidade de medidas em milímetros ou centímetros, que são unidades que nós temos o costume de usar, né? Estamos mais familiarizados. Orientação da página retrato, não precisa a princípio agora, né, da sangria, e usaremos opções do avançado como modo de cor semic, alta resolução 300. Está aí criada a nossa prancheta única, e vamos trabalhar agora com a ferramenta elipse. Posicionando o cursor do mouse aqui nessa pequena seta na direita, vai abrir uma subjanelinha com todas essas ferramentas, e aí você tem ela disponível aí sempre aberta para não ter que vir com o mouse e habilitar essas outras opções. A outra opção é você utilizar o atalho a letra L, tá? Que ele já habilita a ferramenta elipse. Bom, com essa subjanela aberta, eu já seleciono a terceira ferramenta, que é a ferramenta elipse. Clico e arrasto para fazer um círculo perfeito, né, lados iguais. Então, na hora de clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, mantenha pressionado o Shift. Iremos aplicar aqui de preenchimento a cor vermelha. Então, vermelho sem de magenta, sem de amarelo. E a base sempre da bola de bilhar, ela é um pouquinho mais escura. Então, se você vai fazer a bola de bilhar na cor vermelha, coloque a cor pura vermelha, né, sem, e na base, nesse círculo, insira um pouco de preto ou de cian, que a gente colocou com 30% de preto. Tá? Fazemos cópias desse círculo, utilizando o comando Ctrl C, Ctrl F para colar na frente. E esse círculo aqui eu retiro todo o preto que contém nela da cor. Faço mais uma cópia, faço uma leve reduzida, e esses dois novos círculos serão o brilho, né? Darão um brilho para a bola, e aí a gente vai ter uma sensação de volume. Faremos mais uma cópia agora para fazer a sombra. Então, seleciona o círculo maior, né, o primeiro círculo, Ctrl C, Ctrl B, atrás, back. E aí eu já faço uma leve redução para posicionar o tamanho da sombra que eu quero da bola de bilhar na mesa. Aplico a cor preta. Pego aqui nas alças para dar uma esticada.
deixar um pouco mais oval. Eu posiciono ela e coloco no tamanho que eu acho que deve ter essa sombra. Você pode trabalhar com apenas um círculo ou com 2 círculos para fazer 2 sombras. Eu, nesse segundo círculo aí duplicado, com o mesmo comando Ctrl+C, Ctrl+B, eu vou aplicar um tom de cinza para ter uma sombra um pouquinho mais clarinha, esfumaçada. É um complemento, né? Depois a gente vai continuar fazendo mais círculos, agora na cor branca, para poder aplicar o número da bola. Selecionar aqui a ferramenta de texto, vou clicar fora dos meus elementos que já existem na tela, para evitar de que qualquer um desses elementos se transforme numa caixa de texto. E eu vou confirmar aqui o número da bola, tá? A bola de bilhar vermelha. A gente tem a opção número 7, número 3, número 11. Então é só um detalhe que o Google mesmo pode nos responder a isso. Vou usar a opção bola 3. Então venho lá com a caixa cursor do texto piscando, digito número 3. Dou uma leve rotacionadinha para posicionar, deixar um pouquinho mais realista. Escolha a fonte que eu acho que é ideal para bola de bilhar. Eu gosto muito da Arial Rounded, ela tem um desenho arredondado, mas aí vai do gosto de cada um. Para habilitar essa caixa de texto com essas configurações todas, né, do caractere, o atalho é o Ctrl+T. E agora a gente vai, né, já tem o número da bola de bilhar de cor vermelha aplicada. Vamos fazer alguns detalhezinhos de brilho. Vamos fazer uma série de outras elipses para dar detalhes aí na bola. Faço alguns maiores, outros menores e vou aplicando, tá, conforme o meu gosto e conforme a imaginação. Tentem sempre pensar em que ambiente que se encontra essa bola de bilhar, né? Em que local que está essa mesa de sinuca. A iluminação normalmente fica bem em cima dela, então por isso que eu estou colocando aí uma série de círculos brancos em cima. Depois eu vou fazer aqui, ó, mais um círculo grande para fazer um brilho que vai servir para ficar nas bordas da minha bola. Estou fazendo aqui a parte para vocês poderem ver melhor, né? Então vou até mudar a cor, porque são 2 elipses, tá, de mesmo tamanho, mas a cópia que está na frente em vermelho deslocada um pouco para frente. Seleciono os 2. Eu vou aplicar aqui na paleta Pathfinder a opção de menos frente. E aí ele faz o corte, deixando apenas o objeto de trás. Tá aí o nosso brilho, que fará a composição, né, da borda. Eu achei que ficou grosso, então vou usar seleção direta, a ferramenta, para poder fazer alguns ajustes. Então dá um clique num dos pontos nas alças e você tem toda a liberdade para reposicionar esses pontos, esticando, aumentando. Você tem os pontos e as alças. Vou deixar um pouquinho mais fino, porque eu quero uma coisa mais discreta. Reposiciono, tá? Dou uma ajustada aqui nas laterais e acho que ficou legal. Vocês podem fazer brilhos também com estrelas, não precisa sempre ser com círculos. Você pode trabalhar com estrelinhas também. Tá? Basicamente, a estrutura inicial básica é essa aqui, só com círculos, tá? E no passo seguinte a gente vai começar a fazer a integração entre esses círculos para dar uma cara mais realista.
Então eu vou começar aqui pela sombra, você selecionar a sombra preta, não, esse círculo preto. E iremos entrar aqui no menu de efeitos. Efeitos, desfoque, desfoque gaussiano. Abre uma janelinha, a primeira coisa é clicar nesse botãozinho de visualizar. E aí você já consegue ir modificando os valores para ir já visualizando em tempo real. Quanto maior o valor, mais esfumaçadas as bordas ficam. E vou aplicar na segunda sombra que eu fiz. Então, mesma coisa, você pode entrar no menu e escolher a opção desfoque gaussiano, ou lá em cima já tem a opção aplicar desfoque gaussiano, tá? E também tem desfoque gaussiano. A primeira opção, aplicar desfoque gaussiano, ele já aplica com o valor que você utilizou anteriormente, tá? Mas como o objeto é maior, eu prefiro abrir a janela e escolher um outro valor. Esse valor varia de objeto para objeto, depende do tamanho do efeito que você quer dar. Aqui mesma coisa, seleciono e aplico o desfoque gaussiano para poder abrir a janela. Tá? Ou eu posso também já, na direita tem o atalho, Ctrl Shift Alt E. Acelera bastante o nosso trabalho, agiliza e eu consigo já habilitar a caixinha aqui, ó. Então a gente vai aplicar em todos os círculos, com exceção da base, o vermelho mais escuro, né? A gente não aplica o desfoque. A gente vai aplicando no brilho, tá? Em todos os círculos brancos que a gente fez. Cada um eu posso aplicar um valor diferente para poder dar um aspecto mais personalizado. Alguns eu aplico um esfumaçado menor por conta do tamanho, tá, do objeto. Aqui também iremos aplicar na estrela, colocar um valor menorzinho, por ele ser bem pequeno. Vamos ampliar aqui para vocês verem a diferença. Eu vou diminuir um pouquinho, tá? Então você vê que um está mais desfocado do que o outro. Quanto maior o valor, mais desfocado. Continuando aqui, iremos aplicar também o desfoque, tá? E vocês podem perceber que eu estou com dificuldade de selecionar esses dois círculos menores, né? Após aplicar o desfoque gaussiano nesse objeto, estou com dificuldade de selecionar, tá, os objetos próximos a ele. Isso tudo porque o desfoque gaussiano faz o objeto ganhar em tamanho, tá? Por mais que a estrutura dele ainda seja do mesmo tamanho inicial. Então, uma alternativa aí para vocês conseguirem selecionar você pode bloquear esse objeto, pode esconder o objeto ou usar a visualização apenas contorno, que é o Ctrl Y. Então, eu dou Ctrl Y, visualização apenas do contorno, consigo selecionar mais facilmente, Ctrl Y novamente e aí volta a visualização, né, colorida do meu trabalho. Mesma coisa para o outro objeto, Ctrl Y, consigo selecionar facilmente, Ctrl Y de novo, volta a visualização e aplico o efeito aí desejado. Para finalizar, a gente vai fazer alguns ajustes aí em relação ao tamanho, posição, tá? E até mesmo a cor. Às vezes o vermelho sem não te dá um resultado, né? Fica muito contrastado. Às vezes quer uma coisa mais sutil. Então você vai depois fazer pequenos ajustes para poder ficar mais real e mais agradável aos olhos. Tudo isso também depende do monitor, né? Tem monitor que tem um brilho maior, tem outros que tem um brilho menor. Nos brilhos aqui a gente, além de aplicar o desfoque gaussiano, a gente vai trabalhar com opacidade, né? Para diminuir a intensidade desse branco aí, que está muito exagerado, está muito forte. Alguns a gente mantém ele 100%, mas outros a gente vai diminuir a opacidade para ter apenas um sutil brilho,
um sutil reflexo. Então vou aplicando um por um, às vezes são valores diferentes, não necessariamente são valores iguais de opacidade, então vai muito do seu gosto, né, da sua sensibilidade na aplicação dessa opacidade, né, desses brilhos aí na bola de bilhar. Até o posicionamento dele vai do gosto. Então eu vou reposicionar para deixar um pouquinho mais agradável, né, para ficar um pouquinho mais real. Então eu vou reposicionar e ampliar, deixando uns com maior brilho e outros com menor brilho. Aqui a gente vai fazer mais uns ajustes, né, para deixar o mais realista possível, o mais agradável. E é isso aí, pessoal. Essa primeira parte do vídeo era para fazer a bola de bilhar. Acompanhem o segundo vídeo aí em breve, que vamos fazer a composição da cena. Abraço! Um fundo verde da mesa de bilhar. Então eu vou aplicar aqui o gradiente radial, tá? Escolhendo tons esverdeados. A gente pode pegar aqui da biblioteca de amostra arrastando para cá, lembrando que temos um gradiente sempre duas amostras de cores, né? No caso padrão aqui, do branco para o preto. Eu posso arrastar vindo direto para cá, ou você pode simplesmente dar dois cliques na amostra que ele abre a paleta de cor ou a paleta de amostras. Tá? Aqui ele está em modo Grayscale, tons de cinza, mas você pode alterar para Semic e escolher a cor que você desejar. Aqui eu vou colocar um verde mais escuro, tá? E esse aqui eu vou colocar um verde mais próximo da outra cor que eu escolhi. Para reposicionar, podemos usar esta ferramenta aqui. Eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó, mais claro no início e mais escuro no final. Vou enviar para trás, tá? E aí temos já a nossa bola de bilhar em cima da mesa. Só que podemos reparar que a sombra não ficou muito boa, né? Ficou branca aqui, parece uma névoa. Então, para a sombra é importante que a gente selecione e aplique aqui na paleta transparência a opção multiplicar, porque aí ele vai se interagir, né? Vai se integrar com os elementos que estão atrás, no caso a cor verde. Aqui também. Então vou aplicar multiplicar, ó. E aí agora a sombra fica um pouquinho mais interessante, né? Um pouquinho mais real. Vou jogar mais para cá, né? Simulando que a luz esteja vindo de um ponto aqui superior direito. E aí ele vai fazer uma sombra desse tipo. Tá? Aqui o nossa mesa de bilhar.